Nós vamos falar hoje de uma grande mulher. Nós vamos falar de Maria. Uma grande mulher. Um exemplo de mulher a ser seguido. Amém? Amém. Deus tem falado comigo muito sobre Maria. Né? Ele falou antes de eu viajar, durante a viagem, e hoje ele tocou no meu coração de novo para eu falar sobre Maria. Maria era uma pessoa, uma mulher, que ela era uma mulher da Palestina Judeia, e aquela mulher que vivia no mundo dos homens. Naquele tempo era um machismo total. Hoje ainda é pro lado de lá, ainda tem muito isso. Imagina nos anos passados quanto era. E essa mulher era uma mulher muito corajosa, perseverante. Era uma mulher que caiu nas graças do Senhor. Então vamos olhar. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela está gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos agora lá para Lucas. Lucas, capítulo 2. Todos encontraram? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Senhor Jesus, Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor vela pela tua palavra. Senhor, que não seja eu a falar, mas sim o Senhor em mim. Pai, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida. Amém. Pai, abre os ouvidos, Senhor, as mentes, o coração daqueles que estão te ouvindo. Pai, planta semente que dê bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos trazer essa história de Maria para hoje. Nós somos mulheres. Aqui, quantas são mães? Uma, a senhora é mãe? 2, 3, 4. Nós temos 4 aqui que somos mães. Você imagina ser mãe no dia de hoje é fácil?
Não. A palavra do Senhor diz que uma das coisas que do pecado era que a gente, para dar luz, a gente ia sofrer, né? E o que acontece? Você pensa, vamos pensar na Maria. Maria era uma menina, uma jovem menina, virgem. Maria era virgem. Maria não conhecia muita coisa da vida. Maria era uma pessoa frágil, uma mulher frágil, que vivia num mundo machista. Essa mulher estava prometida para um homem. Esse homem era José. A família dessa mulher estava ali toda para poder entregá-la ao marido. Você imagina, se coloca no lugar da Maria. Você está lá para poder casar. Você tem sonhos? Você tem medo? Como é que vai ser minha vida? Né? Como é que você, com um homem, quando a mulher ela é virgem, ela fica pensando como é que vai ser o casamento, ela fica sonhando. Maria estava nesse processo, ela estava pensando como era que ia ser o casamento. Aí ela recebe uma visita. Está lá em Lucas 1:26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha que coisa mais linda. Já pensou o Espírito Santo falar assim para a gente? Ei, agraciada, bendita é tu entre as mulheres. É uma dádiva do Senhor. Deus achou graça na Maria. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Disse então Maria: eis que aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Amém. E o anjo ausentou-se dela. Ei, Maria era temente a Deus. Maria não brincava de servir a Deus. Ela era fiel. E ela tinha fé. Ela tinha confiança no Senhor. Maria estava ali, perto de se casar. Recebe a visita de um anjo. E este anjo diz para ela que ela vai engravidar. Será que, por mais confiança que ela tivesse, ali ela naquele momento, será que não deu aquele friozinho na barriga? Será quantas vezes a gente, por mais confiança que nós tenhamos na mão do Senhor, quantas vezes nós sentimos
sentiu aquele friozinho na barriga. Ela sentiu. Mas a posição da Maria foi: eis aqui, eis-me aqui, faça a tua vontade sobre a minha vida. Ela não pensou quais seriam as consequências da atitude dela, mas ela se entregou de coração. Ela se entregou para aquilo que aquele anjo estava falando. Por quê? Porque ela teve uma experiência muito grande com o Senhor. Quantas experiências nós temos na nossa vida e a gente vira as costas para Deus no primeiro momento. Quantas experiências. Quem aqui tem milagre do Senhor? Eu. Mas por que na primeira, quando aperta um pouquinho, você fala assim: será mesmo que Deus existe? Quem não já perguntou se Deus existe aqui? Será que Deus é verdadeiro? Será que Deus me responde? É o tal do será, será ou por quê, por quê, por quê? Maria não quis saber. Ela simplesmente se entregou e confiou. Porque se ela não tivesse confiado, sabe qual era o castigo naquele momento para uma pessoa que vivia naquela época, que era virgem e fosse casar com uma pessoa e não estava mais sendo virgem porque estava grávida? Ela ia ser apredejada, ela poderia ser morta. Maria temeu? Certamente deve ter temido, mas a confiança dela era maior. A confiança de Maria era grande. Maria, então, engravidou e Deus, Ele, naquele cenário, Ele ajeitou tudo. Ele começou a colocar as coisas no lugar. Veio o anjo, falou em sonho, para José. E José, que estava ali pensando em abandonar Maria, imagina o que essa mulher não deve ter escutado. Porque a palavra do Senhor diz que José já estava querendo abandonar. Você imagina o que ela não escutou? Mas ela era firme na posição dela. Ela era uma pessoa de fé. Ela era uma pessoa que confiava no Senhor. Ela não brincava de ser cristã. Hoje nós brincamos de ser cristã. Porque no momento da adversidade, a gente se arrepia todo. Muitas vezes a gente até vira as costas para o Senhor naquele momento. Maria não. E aí Deus transformou aquela situação. Qual é a situação que você está vivendo hoje que Deus não possa transformar? A palavra de Deus diz que Ele é Deus do possível. Ou Ele é Deus do impossível. E aí ali, Ele transformou o entendimento, a mente de José. José casou com Maria. José não triscou em Maria. Até que Jesus nascesse. Mas vamos lá. Maria casou com José. Estava vivendo uma vida de esposa. E a barriga começou a crescer. Quando nós vamos gerar uma criança, o que a gente tem? Jogo, hormônio misturado. A gente fica triste, feliz, chora ao mesmo tempo, se alegra, fica irritada. Isso é uma mulher grávida. Tem uma médica que eu conheci que ela disse que a pior doença dela foi a gravidez. Porque gravidez para ela realmente foi uma doença. Ela disse que a melhor coisa é ter um filho, mas que pudesse ter um filho sem passar pela gravidez. Porque para ela foi terrível.
filho? Não. Quem na gestação teve medo? Todo mundo tem medo. Todas as mulheres têm medo. Tem medo do filho nascer doente, tem medo do filho pegar e da gente morrer, o filho nascer e a gente morrer e ele ficar sozinho aí nesse mundo. Mulher é totalmente frágil. Deus tinha colocado um homem forte do lado de Maria, temente a ele. Por isso é que eles estavam juntos, porque certamente ele segurou a Maria, cuidava dela. Maria estava crescendo, estava vendo seu corpo mudar. Quantas coisas não passaram na cabeça dela? E aí, perto dela tem um filho. O marido dela teve que sair. E alguns estudos dizem que é mais ou menos 130 quilômetros andando. Naquela época, ela com a barriga deste tamanho em cima de um cavalo, de um jumento. E aí? Você imagina uma barriga? Gente, no final da gravidez, quem é que quer andar? A gente está toda inchada, pesada, fora o sono, um mau humor, uma dor de cabeça, e você andando em cima de um jumentinho. Você imagina, se fosse eu hoje, certamente eu ia reclamar. Eu ia falar assim, gente, que é isso? Parece mesmo que eu tô falando de mim, que eu sou pecadora e ainda tem que ser muito moldada. Mas eu iria falar assim, nossa, que presente grego, né? Que presente grego é esse? Eu grávida num sol desse de rachar, eu aqui num jumentinho, uma barriga grande, esse homem passando, meu Deus, gente, porque a gente arranja dificuldade para tudo. Tudo a gente reclama. Aquela mulher estava ali, submissa à vontade de quem? De Deus. Ela estava submissa à vontade do Senhor. Ela estava confiando que tudo ia dar certo. Ela poderia chegar para o marido dela e falar assim, olha, eu estou perto de ganhar neném, você vai se alistar e eu vou ficar aqui, tá bom? Bem a nossa cara. Mas ela não. Ela acompanhou o marido dela. Quantos de nós não queremos acompanhar os nossos maridos? Quantos de nós, os maridos têm um chamado e a gente não quer acompanhar o marido? Nós temos que acompanhar os nossos maridos, porque nós somos submissas a ele. E ela acreditava e ela confiava nisso. E confiava primeiramente em Deus. Porque quando ela tomou a decisão de que ela ia aceitar se ficar grávida, ela não perguntou para José. Em relação às coisas do Senhor, ela primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Ela não chegou para, eu vou lá, vou perguntar primeiro para o meu futuro marido se ele deixa. Não. As coisas do Senhor para Maria eram principais. Para Maria é principal. Então, homens, nós mulheres somos ajudadoras, auxiliadoras de vocês. Mas entre vocês e Deus, nós temos que ficar com Deus. Amém. E com a vontade soberana de Deus. Porque é Ele que é o nosso sustento, o nosso socorro bem presente
No momento da nossa angústia, no momento da nossa alegria, é Ele que nos sustenta. E era essa a confiança de Maria. Maria vai. Deus permitiu, porque tinha que se cumprir a palavra de Deus. Jesus tinha que nascer em Belém. Naquele tempo, Maria foi, chegou. Eu fico imaginando como era que estava o corpo de Maria. Tão dolorido. Oh, gente, devia doer até os fios do cabelo dela. Porque imagina, andar grávida com barrigão, num jumentinho, num cavalo, num qualquer coisa, numa bicicleta, numa moto, em carro, com ar-condicionado. Eu fui daqui para Caldas Novas grávida, com 3 meses de gravidez. Cheguei lá toda dolorida. Imagina uma mulher com barrigão. Anda de avião, já chega doída. Mas Maria não estava reclamando. Bom, Maria chega. Dia de ganhar neném. Será que Maria não estava temerosa? Eita, e agora? O que vai acontecer? Aí ela bate, a palavra do Senhor diz que eles vão atrás de uma estalagem, mas como tinha tido esse decreto para as pessoas se alistarem, a cidade estava cheia, eles não encontraram uma estalagem, e essa mulher começa a sentir dor. É só ela e Deus e ela, porque nessa hora, a gente sinto muito, maridos, mas a gente não lembra nem de vocês. A dor é tão grande que é só a gente, Deus e a gente. Pelo contrário, a gente não quer nem ouvir nenhum barulho da voz. Está ali aquela mulher. E aquela mulher virgem. Aquela mulher menina. Aquela mulher delicada. Aquela mulher simples. Estava ali para ter um neném. Você acha que ela ia escolher ter um neném na rua? Ela não tinha lugar. Ela poderia, vem cá. Ela era tão humilde. Ela poderia muito bem, sei lá. Será que se fosse a gente não ia bater na porta dos outros e dizer assim: ei, eu estou grávida de Jesus. Olha, será? Será que a gente não ia colocar a nossa vaidade, a nossa soberba, o nosso orgulho na frente? Tem gente que é porque eu sou filho de fulano. Imagina eu estando grávida de Deus, né? Ei! E aí? Eu conheço gente que está infeliz porque teve um poder e hoje não tem mais. E aí ficou triste, está com depressão. Imagina, essa mulher, não, sentindo toda a dor, foi ter o filho lá no estábulo, junto com os animais. Que tipo de higiene que essa mulher achou lá? Que tipo? Nenhum. Você já viu tamanha provação que essa mulher estava passando, gente? Que tamanha provação para uma mulher! Porque olha, aquelas que nunca tiveram filho, que vão ter filho, vão saber que quando a gente quer ter um neném, a gente escolhe o melhor hospital, o mais bonito, o mais cheiroso, o médico mais, o top da galáxias do médico. É assim ou não é? Ei, essa mulher passou por uma prova violenta. Gente, ela estava esperando Jesus, que seria uma das maiores dádivas. A maior dádiva de uma pessoa, esperar
se fosse hoje, a gente ia ter pego um tétano, né? Se fosse hoje, meu Deus do céu, uma bactéria. Tem gente que não deixa os filhos andarem com o pé no chão, porque pode adoecer. Imagina ela tendo os filhos ali, aonde certamente estava sujo, com esterco, com isso e com o outro. E aí, ela embalar o filho dela, botar ali na manjedoura. Hein, gente? Que mulher! Que exemplo de mulher! Que exemplo de fé! Que tamanha aprovação essa mulher teve! E nenhuma hora ela murmurou de dizer: nossa, isso que é ter filho de Deus? Ó, não é assim? É assim que é ter filho de Deus? Eu estou grávida de Deus, ao invés de eu ter uma coisa boa, maravilhosa, um carro de luxo, uma coisa boa. Gente, eu só estou tendo padaíba. Eu só estou passando por sofrimento. Quantos cristãos falam isso? Aceitei Jesus, meu Deus do céu, agora minha vida transformou para pior. Quantas pessoas estão falando isso? Parece quando eu estou aceitando. Ei, ninguém falou que andar com o Senhor é fácil. Mas nós sabemos que a vitória é certa. Amém. Nós sabemos que o caminho pode ser estreito, mas certamente a vitória é certa. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Ei, qual é a sua bênção que está para nascer e você está afastando ela de você? Reclamando, murmurando, não confiando no Senhor. Porque quando a gente não confia no Deus, a gente não está tendo o quê? Fé. Se você olhar, a fé e a confiança no Senhor, está ali, ó. É junto. Ah, eu tenho fé. E você não está confiando na primeira provinha que você está passando. Você não está confiando no Senhor? Que fé é essa? Já pensou? Se Maria chegasse e falasse assim: ah, pois agora eu não quero mais ter esse filho não. Gente, pelo amor de Deus, depois que eu estou tendo esse menino, que eu estou grávida desse menino, tudo de coisa ruim está vindo na minha vida. Ela tinha perdido a grande bênção. Ela teria perdido a grande bênção. Ei, olha, o projeto de Deus, os planos de Deus, eles não podem ser mudados, mas ele pode ser afastado, demorado. Tudo depende da tua posição. Tudo depende de como é que você está vendo o problema. Maria estava passando por tudo aquilo, mas ela sabia que a vitória dela era certa. Ela sabia que ela ia ganhar Jesus. Ela sabia que ele ia vir, que ele era o Salvador. Olha a vida de Maria. Maria perde um filho. Jesus não tinha essa ligação que nós temos com mãe assim. Não. Várias passagens ele coloca assim: Maria mais distante. Mas Maria tinha amor por ele. Amor de mãe. Amor de gerar. Homem não tem como saber o que é esse amor. É um amor que é uma intimidade. E ela viu aquele filho morrer. Ela poderia, naquele momento,
falar para Deus assim: eu nunca mais quero te ver. Eu nunca mais quero estar com você. Eu nunca mais quero te servir. Mas aquela mulher sempre olhou para Deus. Aquela mulher sempre confiou no Senhor. Ela confiava no que Deus falava. Hoje, vamos confiar em Deus. Não vamos ficar com temor de nada. Nosso temor tem que ser só de Deus. Porque a mão do diabo Deus tira. A mão do homem Deus tira. Mas a mão de Deus ninguém tira. Maria teve uma vida, se você for olhar, naquele período, de um grande sofrimento, de uma grande provação. Como é que nós queremos ter a bênção e não passar pela prova? Me mostra um lugar na Bíblia, uma pessoa da Bíblia que não passou por uma prova. Me mostra, gente. Tem? Todos passaram. Abraão passou, José passou, Daniel passou, todos passaram. Por que nós somos diferentes? Por quê? A diferença é que eles passaram pela prova e eles ficaram firmes na presença do Senhor. Olha a prova de Jó, que perdeu tudo, mas ficou firme na presença do Senhor. Olha a prova de Maria, que para ter Jesus, para nos salvar, passou por tanta coisa. E em nenhum momento ela foi soberba, orgulhosa. Pelo contrário, sempre humilde. Porque ela poderia chegar e falar: eu sou tal. Porque hoje em dia eu sou cristão tal, eu sou famoso, eu tenho tantos seguidores, não é assim que o povo está agora? Jesus, Deus não está mais existindo, porque o seguidor que existe é tudo que existe. Gente, as pessoas estão numa vaidade que Maria não teve. Já pensou? Ela poderia ter, não poderia? Ela teve o Filho de Deus. Não. Nós não temos que ter vaidade na vida. Toda glória, toda honra é para Deus, só para Deus. Vamos pegar a história de Maria e vamos trazer para nossas vidas. Está difícil? Estamos com medo do que está acontecendo, do que vai por vir? Ei! Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de ser Deus? Ele nos abençoa no momento de aflição. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele cuidou de Maria. Ele cuidou de José. Mas basta termos posição. Hoje a palavra é: vamos confiar no Senhor. Independentemente da prova, independentemente do que está por vir, vamos confiar no Senhor. Só quem sabe o dia de amanhã é Deus. Só quem sabe o que vai acontecer daqui a um segundo é Deus. Esses dias eu assisti um filme interessante, aonde uma menina tem uma doença que vai morrer. Ela vai morrer. Ela está na lista de doação de 14 mil. Os rins dela estão parando. Aliás, pararam. Está fazendo hemodiálise. Qual é, aos olhos humanos, qual era a chance daquela menina sobreviver? Nenhuma. Mas acontece que ela namorava com o médico
residente, novo. E aí? Esse médico tinha tudo para a vida, né? Ele era residente, rico, bonito e tudo. Quem é que você vendo quem era quem morreu primeiro? Ela. Quem morreu primeiro? Ele. E ela ganhou o doador. Não era ele, mas outro doador apareceu. Então, o que acontece? Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não podemos saber. A palavra do Senhor diz que nós temos que viver o nosso dia como se fosse o outro. E temos que viver o mal do dia no mal do dia. A gente não tem que pegar, é viver um dia por dia. A gente vive já pensando no dia de amanhã, Gente, toda vez que eu penso nas dívidas que eu tenho para pagar, eu falo, gente, paguei a dívida de hoje? Ótimo. Não tem que passar amanhã, amanhã é outro dia. Quando eu penso em alguma coisa ruim, eu já falo, ei, eu estou vivendo esse dia. O dia de amanhã eu não sei nem se eu vou estar vivo. Eu estou me vigiando. Eu estou falando desse jeito para mim mesma. Ei, Juliana, você está vivendo o dia de hoje. Não se preocupa com amanhã. Você não sabe nem se você vai estar viva. Então, irmãos, vamos ser humildes de coração. Vamos temer ao Senhor. Vamos ter posição perante ao Senhor. Está difícil? Ei, a minha vitória é certa. Está difícil? Maria estava ali no difícil. E para que maior bênção do que o nascimento de Jesus? Existe maior bênção do que o nascimento de Jesus? Não tem. Então, vamos ser com Maria, firme, forte, nos projetos do Senhor. Vamos falar, Senhor, eis-nos aqui, nós confiamos no Teu projeto para a nossa vida, e através do Teu projeto nós sabemos que nós somos mais que vencedores, porque nós somos vencedores no Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Agora eu vou ter